Nós estamos na campanha Intervenção Divina, né? Nós temos aí caminhado nesse propósito de fé, de intervenção divina, e buscado de Deus uma intervenção. Nós sabemos que quando se trata de intervenção, é algo que tem que ser, né, rápido, a gente precisa de algo rápido, né? É aquela circunstância, aquela situação que você está clamando a Deus, você está pedindo a Deus, fala, Senhor, eu preciso, Deus, de uma resposta rápida na minha vida, eu preciso, Senhor, de uma intervenção, eu preciso, Deus, que o Teu mover seja de uma forma sobrenatural na minha vida. E queridos, nós temos que estar sempre atentos àquilo que Deus ele tem falado ao nosso coração, às palavras que o Senhor tem liberado desse altar para a nossa vida. Deus, Ele é fiel e poderoso, e Ele pode fazer uma intervenção na nossa vida. Mas nós temos que exercitar, queridos, a nossa fé, né? A nossa expectativa, colocar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Como eu disse muitas das vezes, né, a intervenção é quando a gente precisa de Deus, um momento de urgência que a gente está enfrentando, né, uma luta, uma enfermidade, né, talvez uma porta de emprego que a gente precisa que se abra, às vezes a dificuldade financeira está batendo a porta da nossa casa, do nosso coração, e a gente precisa que Deus faça um milagre na nossa vida. E é justamente nós estamos aqui para isso, essa campanha, intervenção divina. É clamarmos a Deus para que Deus ele venha intervir de forma sobrenatural na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu quero falar com você hoje aqui sobre duas histórias, duas situações. Dois textos extremamente conhecidos na palavra do Senhor, né? São duas histórias que a gente conhece muito. Mas numa história, havia expectativa de uma intervenção. Numa história, a primeira que eu vou dizer para vocês, havia a expectativa de intervenção, havia a expectativa de que um milagre pudesse acontecer. Mas essa história, havia um desgaste do tempo. Então essa expectativa já estava desgastada. Essa expectativa já estava cada vez mais diminuindo, porque o tempo estava passando, né? E muitas das vezes ali o milagre ainda não havia acontecido. E na outra expectativa, na outra história, já não havia mais nem expectativa nem esperança. São duas histórias completamente diferentes, mas são duas histórias que, aonde Jesus chega, a história muda. Aquilo que não havia mais expectativa, se torna expectativa e esperança. É assim que Jesus faz na nossa vida. Mas nós temos que provocar a nossa fé. Na primeira situação, aquele homem já estava ali, você pode abrir a palavra do Senhor, no livro de João. João, capítulo número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? Os irmãos vão colocar o texto para a gente aqui, João, capítulo número 5. São duas histórias um pouco diferentes, mas o personagem central, Jesus, estava presente em todas elas. E assim como nós estamos aqui hoje, existem várias histórias diferentes, existem várias orações diferentes, mas Jesus, Ele está na nossa vida, Ele está na nossa história. E onde Ele chega, tudo muda. Amém? Você encontrou? Vamos ler João, capítulo número 5, onde diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque em hebreu chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Queridos, depois nós vamos ler mais uma passagem aqui à frente. Nós vemos aqui uma história de um homem, 38 anos, alimentando uma expectativa. Esse homem, durante 38 anos, com a sua vida paralisada, com seus sonhos, seus projetos paralisados, esperando ali um milagre, esperando ali uma cura, esperando ali uma intervenção divina. Eu imagino que quando aquele homem chegou, talvez a primeira vez naquele tanque, né, ele tinha ali uma certa expectativa no seu coração de que logo talvez ele conseguiria, talvez, adentrar dentro daquela água. Mas o tempo foi passando para aquele homem. E diz a palavra do Senhor que 38 anos,
aquele homem alimentando aquela expectativa de cura. Mas você já parou muitas das vezes, quando você já leu esse texto, você muitas das vezes já tentou analisar aqui a situação que aquele homem enfrentava? Porque, irmãos, muitas das vezes Deus ele quer falar com nós nas entrelinhas da palavra. Deus ele quer falar com nós nas entrelinhas daquilo que está dentro da palavra dele. E às vezes nós analisamos a palavra do Senhor num contexto de uma forma muito literal, muito rápida. E não paramos para analisar profundamente a situação que está descrita na palavra do Senhor. E hoje nós vamos aqui adentrar na história desse personagem, que aqui na Bíblia não cita o nome dele, mas cita que ele teve um encontro com o Mestre. Cita que a história dele foi mudada. Então, 38 anos, aquele homem vivia naquele estado às margens da sociedade, totalmente excluído. Naquela época, nós voltamos aqui para os tempos de Jesus, a sociedade não tinha uma visão tão inclusiva como nós temos nos dias de hoje, Muitas vezes a gente anda pela cidade, a gente vê ali os locais, as rampas, onde as pessoas que têm dificuldade de locomoção, elas podem acessar com a cadeira de rodas. Hoje, no nosso tempo de hoje, a gente tem estradas pavimentadas. Hoje, propriamente, nosso tempo tem a cadeira de rodas, tem as cadeiras motorizadas, que ajudam essas pessoas que têm essa dificuldade. Mas e lá no tempo de Jesus? Você já parou para analisar como que era a situação desse paralítico? Ele não tinha uma cadeira de rodas motorizada. Nem sequer de rodas simples ele não tinha. Não tinha rampas de acesso para que ele pudesse se locomover. Não tinha estradas asfaltadas. Não tinha próteses para que ele pudesse utilizar. Não tinha, meu irmão, toda essa mobilidade. Pare você para analisar a dificuldade que aquele homem estava enfrentando ali. E pasme você. Imagina um homem durante 38 anos de sua vida se arrastando. Comece agora a imaginar como que estavam as pernas daquele homem. Será que ele tinha as pernas perfeitas? Será que ele tinha ali um creme para que ele pudesse passar ali nas suas feridas, nas suas enfermidades? Não, meu querido, ele não tinha. Ele não dispunha disso. Nem sequer talvez ele conseguia se dispor de uma veste limpa para que ele pudesse vestir. Porque aquele homem ele não tinha condições nem mesmo de trabalhar, de conseguir comprar nem que seja suas vestes. Pense você que situação precária que aquele homem estava vivendo. E muitas das vezes, aquele homem, com aquela expectativa de que pudesse entrar dentro daquele tanque, pudesse entrar dentro daquelas águas, para que a sua vida pudesse mudar. Mas toda vez que aquele homem tentava, sempre alguém ia na frente dele, mergulhava. E mais uma vez a expectativa daquele homem era frustrada. Mais uma vez a vida daquele homem era frustrada, a expectativa, os sonhos, os projetos. Queridos, aquele homem, ele vivia de esmolas. Pense você que dificuldade, porque naquela época as pessoas enxergavam a pessoa que talvez tivesse uma enfermidade, a pessoa, naquela época, ela pensava que talvez aquilo ali poderia ser um castigo de Deus, ou um pecado, alguma coisa que aquela pessoa pudesse ter cometido, por isso ela estava naquela forma. Então, irmãos, vocês veem como que a pessoa naquela época vivia nessas circunstâncias, infelizmente, ele era deixado às margens da sociedade. E uma coisa mais assim, que eu estive analisando nessa palavra, que era tão triste para aquele homem. Vocês lembram daquela passagem do outro paralítico, que os amigos descem ele pelo telhado? Até que Jesus estava ali pregando o evangelho, como de repente aquelas pessoas tiram todo o telhado ali, os 4 amigos, e descem aquele paralítico ali diante de Jesus. Pasme você viu o que esse homem disse? Senhor, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloca no tanque. Aquele homem era sozinho. Além de viver às margens da sociedade, excluído, pedindo esmolas, talvez com suas pernas todas machucadas, todas feridas, com o tempo de ficar se arrastando, porque imagina você como que eram as estradas ali no tempo de Jesus. Não tinha estrada pavimentada, o Império Romano ele estava começando a construir as estradas. Então as estradas, tinha pedregulho, tinha pedra, tinha mato, o caminho era dificultoso, tudo era dificultoso naquela época. Então não era fácil, meu querido, a vida daquele homem, não era fácil. Mas é incrível de ver que 38 anos se passaram e ele não largou a beira do tanque. Ele não deixou de crer, não deixou de acreditar, ele não deixou de ter expectativa que uma hora ia dar certo. Uma hora meu milagre vai acontecer, uma hora a minha cura vai chegar. Então, como eu disse, aquele homem, ele estava sozinho. Ele não tinha nem sequer um amigo, uma pessoa que pudesse
pegaram e colocaram no tanque. E não é verdade que muitas vezes na nossa vida também, às vezes é assim, a gente se sente sozinho? Talvez você entrou aqui nessa noite, na tua caminhada, na tua jornada, talvez você venha orando, buscando uma intervenção divina já há algum tempo, clamando, buscando ao Senhor. Mas eu creio que essa noite é a noite da sua oportunidade. Eu creio que essa noite é a noite que o mestre dos mestres, ele pergunta para você: queres ficar são? Queres uma intervenção na tua vida? Eu não sei como está o teu coração nessa noite, mas o Senhor, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história. Ele sabe os teus sonhos, os teus desejos do teu coração que estão paralisados. Eu quero não só dizer aqui também de sonhos ou projetos ou coisas que você tem pedido intervenção, muitas vezes a cura da enfermidade, mas também da vida espiritual. Talvez na tua jornada, na tua caminhada, você tenha enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades, tantas batalhas, que talvez no meio desse caminho a tua vida espiritual se paralisou. Né? Talvez você já não tenha mais aquela força para buscar ao Senhor, você já não tem mais aquela força para jejuar, para buscar, para estar na casa do Senhor, para fazer muitas vezes a campanha, pegar uma campanha firme do início ao fim, como muitas vezes você fazia. Talvez a sua vida espiritual hoje está paralisada, precisando que haja também uma intervenção divina na sua vida espiritual, para que Deus te levante dessa situação, para que Deus te coloque de pé novamente na presença dEle. Mas o que eu disse, o importante é que aquele homem, independente de ter passado 38 anos, ele estava ali naquele lugar presente, crendo que o seu milagre aconteceria. Imagina se aquele homem tivesse desistido e ido embora dali. Ele teria tido um encontro com Cristo ali naquele momento? Não. O encontro com o Senhor ali não haveria, não existiria, mas por causa da sua esperança, da sua expectativa, da sua perseverança, que haveria a qualquer momento uma intervenção divina, o encontro com Cristo aconteceu. Por isso eu digo para você, meu querido, que nessa jornada tua de fé, nessa jornada de campanha, da intervenção divina, você não pode sair do local que Deus te colocou. Você não pode desanimar nessa jornada, você não pode sair da posição que Deus te colocou. Ainda que está difícil, ainda que está doendo, ainda que você veja, muitas das vezes, talvez um milagre aconteça na vida de um, de outro, mas ainda não aconteceu na tua, você tem que perseverar em oração e buscar. Deus, Ele tem um tempo certo para cumprir todas as promessas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Mas e aí, quando Jesus passar, quando chegar o dia do teu milagre, você vai estar na posição que Deus quer que você esteja? Você vai ter abandonado os seus caminhos da fé? Tem que perseverar, irmão, tem que perseverar, tem que continuar firme na presença do Senhor. Toda provação na nossa vida, ela tem um tempo de começar, mas ela tem um tempo de acabar também. Eu profetizo em nome de Jesus que essa provação termina hoje na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que a intervenção divina vai chegar hoje na sua casa, na sua vida. Mas e aí? Quando Jesus ele pergunta para aquele homem: queres ficar são? O que aquele homem ele faz? Em vez de responder a pergunta de Jesus, se ele queria ficar são ou não, ele estava tão atento à dificuldade que ele estava passando, aquele problema já estava tão internalizado no coração daquele homem, que ele fala para Jesus: ah, Senhor. Ele nem responde aquilo que Jesus perguntou, ele fala: ah, Senhor, mas toda vez que eu tento entrar no tanque, toda vez alguém vai adiante de mim. Ele não respondeu a pergunta do Senhor. Ele responde aquilo que estava no seu coração, a sua luta, a sua dor, a sua dificuldade. E hoje, eu convido você a colocar isso, diante do Senhor. Quando o Senhor perguntar para você: queres ficar são? Coloque diante do Senhor hoje tudo aquilo que está te afligindo no teu coração. Coloque diante do Senhor hoje aquilo que você precisa realmente de uma intervenção divina, que você precisa realmente de um milagre. Mas, incrível ver que aquele homem, a expectativa dele estava onde? No tanque, nas águas do tanque. Mas ele não percebeu quem estava diante dele. Querido, muitas das vezes, colocamos as nossas expectativas em tantas coisas neste mundo. Colocamos às vezes expectativa no governo, no trabalho,
a força dos nossos braços. E às vezes estamos enfrentando, né, uma circunstância que precisa muitas das vezes de uma intervenção divina. Mas por causa de tanta luta, tanta situação difícil que a gente enfrenta, não conseguimos presenciar que o grande eu sou está do nosso lado. Queres ficar são? Pergunta para o teu irmão aí, queres ficar são? Há um tempo preparado para todos nós. Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida. Mas e aí? Aonde você está colocando as suas expectativas, os seus olhos, aonde estão? Estão focados no problema? Estão focados na situação, na circunstância? Tira os teus olhos do problema hoje. Foca os teus olhos naquele que pode trazer a cura, que pode trazer a solução, naquele que pode fazer a intervenção divina na sua vida. Ah, Senhor, mas toda vez que eu vou, eu não consigo. Ah, Senhor, eu vou desistir. Ah, Senhor, eu não vou mais tentar. Ah, Senhor, eu vou parar nessa caminhada. Ah, Senhor, eu não vou mais prosseguir na fé porque eu tenho orado, eu tenho feito campanha, mas o milagre não chegou. Jesus está te perguntando, queres ficar são? Queres uma intervenção na tua vida? Querido, existe uma palavra de Deus sendo liberada para mim e para você nessa noite. E nós vemos ali naquele momento que aquele homem estava ali padecendo, pensando ali na expectativa de talvez que Jesus ia, né, com seus discípulos, pegar aquele homem ali, esperar mais um pouco ali até que as águas fossem agitadas, né? Porque não se tinha um tempo certo, aquelas águas talvez fossem agitadas de tempo em tempo, não tinha um tempo certo, né? A Bíblia diz que uma multidão de pessoas enfermas ficavam em volta daquele tanque esperando ali uma intervenção, então não tinha um tempo certo. Mas o milagre daquele homem já estava muito mais próximo do que ele imaginava. E quando aquele homem ele fala para Jesus, ah, Senhor, minha vida está acontecendo isso e isso, Jesus libera uma palavra para ele, levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aquele homem levantou, tomou o seu leito e andou. Quando Deus ele age na nossa vida, quando Deus ele intervém na nossa circunstância, é o momento que a gente menos espera, é num piscar de olhos. Deus ele muda a nossa história, Deus ele muda a nossa vida. Naquele momento o milagre aconteceu. E a intervenção divina veio ao encontro da história daquele paralítico. Agora nós vemos um homem que arrastava, vivia muitas das vezes às margens da sociedade, esperando talvez uma esmola, esperando talvez uma ajuda, agora andando, podendo trabalhar, podendo seguir a sua vida. Jesus trouxe para aquele homem uma nova vida, um futuro de paz, um futuro de esperança, um futuro de expectativas. Mas 38 anos, foram muitos anos aquele homem ficou esperando ali, porque a sua expectativa estava naquele tanque, a sua expectativa estava naquelas águas. Não coloque a sua expectativa nas coisas do mundo, não coloque a sua expectativa no homem, coloque a sua expectativa em Cristo. Ele é aquele que não vai te decepcionar, Ele é aquele que não vai te abandonar no momento da luta, Ele é aquele que não vai te abandonar. Agora aquele homem já não está mais à margem da sociedade. Agora onde aquele homem passa, ele já não está mais arrastando as suas pernas, ele já não está mais com a sua dificuldade de locomoção, mas agora aquilo que ele andou durante 38 anos, carregando, arrastando, que era a sua maca, estava aqui agora sobre os seus ombros. Ele mostrando para todo mundo, e diz a palavra do Senhor que ele anunciou para todo mundo, que ele tinha tido o encontro com o Mestre. E eu creio em nome do Senhor Jesus que assim vai ser na tua vida. Talvez hoje as pessoas tenham olhado para você, visto a tua luta, visto a tua enfermidade, e muitas vezes têm duvidado daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Muitas vezes as pessoas têm olhado para você, para o teu comércio, ou para a tua vida profissional, têm visto as portas fechadas, mas eu creio que Deus, Ele vai dar uma viravolta na tua vida se você crer. As portas serão abertas, o milagre vai chegar, e você vai ter esse testemunho lá fora, para testemunhar e glorificar o nome de Deus, e as pessoas vão ter que aplaudir ao Deus que você serve. E é assim que Deus faz na vida daquele que crê. Paralelo a essa outra história, livro de João, número 11, nós vemos uma outra história, muito já conhecida também em nosso meio cristão,
que é a história de Lázaro. Aqui na história do paralítico nós vimos que ainda havia uma pequena expectativa, havia uma pequena esperança, né, de que o milagre acontecesse. Mas já na história de Lázaro, a expectativa daqueles que estavam presentes já não existia mais. Olha o que diz a palavra do Senhor em João 11, no versículo 17 ao 25. Chegando, pois, Jesus achou que já havia que estava na sepultura. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E depois disso partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. E ouvindo-se, levantou-se logo e foi ter com ele. Vamos ler agora, versículo 30. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou os seus pés, dizendo: Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, vendo-a chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se, e disse-lhes: Onde pusestes? E disseram: Senhor, vem e vê. Versículo 35, e Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele abrir os olhos ao cego, e fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Jesus lhe disse: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças eu te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, com grande voz clamou: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo em mãos os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e o deixai ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Queridos, uma situação totalmente diferente, totalmente ali oposta daquela que nós vimos na primeira expectativa, na primeira história. Na primeira nós vemos um homem, 38 anos enfermo, sem muitas vezes expectativa, sem esperança, mas ainda estava vivo, né? Enquanto ele ainda estava vivo, poderia ser que o milagre acontecesse. Mas nós vemos aqui na segunda história, uma situação totalmente diferente. Aqui já não havia mais expectativa, aqui já não havia mais esperança, né? Nós vemos aqui que Marta e Maria já estavam sendo consoladas. As pessoas já estavam, né, desesperadas, indo até a casa de Marta e Maria, para que fosse ali consolar as duas que estavam ali naquela residência. E nós vemos que Jesus, há um certo tempo, ele já sabia que Lázaro estava enfermo. Naquele momento que Jesus ele descobre que Lázaro está enfermo, né, Jesus ele não vai apressadamente até onde Lázaro estava. Jesus fala para os seus discípulos: essa enfermidade é para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus ele sabia, né, daquilo que Deus havia enviado. Jesus sabia, né, do que ele poderia fazer. Mas nós vemos aqui, irmãos, que a esperança daquele povo já estava tão desgastada, já não tinha mais esperança, já não tinha mais fé, já não tinha mais expectativa de que alguma coisa pudesse acontecer. E nós vemos que quando Jesus ele chega, as pessoas já não estão mais ali pensando que Jesus poderia fazer o milagre. As pessoas começam a questionar: ah, Senhor, mas se o Senhor tivesse aqui, eu não teria morrido. Aquelas pessoas estavam com o seu olhar ali voltado para que Jesus simplesmente poderia talvez só curar enfermidades. Eles não achavam que Jesus poderia realizar um milagre e trazer Lázaro de volta à vida. Não havia esperança, não havia mais expectativa no coração daquele povo.
Mas Jesus fala para Marta: se você crer, você verá a glória de Deus. Talvez você entrou também aqui nessa noite, não como aquele paralítico que talvez tinha uma ponta de esperança, de expectativa, mas talvez realmente você já não está mais com fé, nem com esperança, nem com expectativa. Talvez você olhe para a sua situação e você fala assim: essa situação nem com intervenção divina não tem jeito mais. Mas às vezes você fala isso por quê? Pela sua falta de fé. Talvez a gente, na nossa falta de fé, na nossa falta de esperança e crer que Deus ele pode realizar o impossível, a gente olha para uma situação e para um problema e fala: isso aqui não tem mais jeito. Talvez você olhe para aquela pessoa que você quer que Jesus salve, você olha para ela e vê as circunstâncias que está e você perde a sua expectativa e fala: isso aqui não tem mais jeito. Vou parar de orar, vou parar de buscar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que para Deus, meu irmão, não existe impossibilidade. O que existe muitas das vezes é que nós deixamos de crer, nós deixamos de buscar, nós deixamos de dobrar o nosso joelho na presença de Deus e acreditar que Ele pode fazer o impossível. E crer que Ele pode fazer uma intervenção divina no nosso coração, na nossa vida e mudar a nossa história. Marta e Maria estavam focados naquela dor, naquele problema. E diz a palavra do Senhor que o choro era tão comovente, a dor daquele povo era tão comovente que até o próprio Jesus, sabendo que Ele poderia ressuscitar a Lázaro, chorou. A Bíblia cita aqui, para você ver quão grande que era a dor que aquele povo estava passando naquele momento. Quão grande que era a falta de fé e a falta de esperança que aquele povo estava sentindo naquele momento. Talvez você entrou aqui hoje. Talvez o seu coração está angustiado, talvez você está sofrendo uma dor, uma angústia no peito, a vontade de parar, a vontade de desistir, a vontade de desistir da tua fé, abandonar a tua fé, às vezes desistir das promessas de Deus para a tua vida. Ou talvez você entrou aqui como um paralítico, com esperança, talvez com expectativa de que hoje Deus possa fazer um milagre na tua vida. Mas queridos, no meio da luta, no meio da dificuldade, não adianta a gente murmurar, não adianta a gente reclamar. A solução para a nossa vida, a solução para os nossos problemas, joelho no chão e a boca no pó. É assim que Deus, Ele intervém na nossa vida. Deus, Ele espera que nós busquemos a sua face. E eu creio que se você já está aqui nessa noite é porque você tem fé e tem esperança que o milagre pode acontecer, que a intervenção divina pode acontecer. Quero contar dois pequenos testemunhos do que Deus fez na minha casa. Está minha mãe aqui, veio prestigiar. Te amo, viu, mãe? Veio prestigiar o culto aqui. Ela é obreira aqui na casa do Senhor também. Deus fez uma grande obra na vida dela também. Queridos, eu era criança ainda e minha mãe estava passando por um problema, por uma enfermidade na coluna. Ela tinha feito o raio-x. Tá ela aqui que não deixou mentir. Ela tinha feito o raio-x e ela foi no médico. Ela estava passando com muitas dores. Eu lembro que a dor que a minha mãe sentia era tão grande na coluna que ela colocava os pés na parede, ela não estava suportando mais aquela dor que ela sentia na coluna, remédio nenhum aliviava. E quando a minha mãe ela foi no médico para fazer os exames da sua coluna, o médico detectou vários tipos de problemas. O que vocês imaginaram de problema na coluna? Deu bico de papagaio, coluna torta. E eu lembro da minha mãe contando que o médico, ele disse para ela assim: olha, se não me engano, até dezembro, né, mãe, ele tinha dado para a senhora, né? Ele falou assim: olha, não lembro o mês que era, se era outubro, novembro, mas eu lembro que a minha mãe estava passando essa dificuldade e o médico falou assim: olha, eu dou até dezembro para você, porque até dezembro vai te dar uma crise tão grande que talvez você não vai nem andar mais. Querido, nós recebemos aquela notícia, minha mãe ficou desesperada, ficou angustiada com aquilo. Mas Deus, queridos, Ele opera milagres ainda, Deus Ele ainda cura, Deus Ele ainda faz transformação. Eu me lembro que nós estávamos numa festividade, numa igreja, Assembleia de Deus, e de repente, num culto totalmente avivado, talvez a gente vê que hoje muitas vezes existe uma escassez de milagres, mas muitas vezes é porque nós não estamos crendo, nós não estamos buscando o Senhor. E nós lembramos que nós estávamos ali naquela festividade, e o poder de Deus, a unção de Deus caindo, e de repente o pastor fala assim: olha, eu estou vendo um homem de branco que está saindo aqui das minhas costas, ele está indo curar uma irmã no meio do banco da igreja. E a minha mãe fala que ela viu, eu sinto a presença de Deus, irmãos. E a mãe fala que quando ela viu, quando o pastor falou isso, ela sentiu o homem de branco saindo do pastor, indo na direção dela. E naquela noite Jesus operou o milagre na coluna da minha mãe. E depois, um tempo depois, ela fez os exames da coluna, e a coluna dela não tinha mais nada. Não tinha mais bico de papagaio, não estava mais torta, estava perfeita a coluna dela.
Queridos, isso é um milagre. Hoje a minha mãe poderia estar na cadeira de rodas. Isso foi o que a medicina decretou para ela. Mas não foi o que Deus decretou. A fé, a expectativa. O homem, ele dá uma palavra, a medicina, ela dá uma palavra. Talvez as pessoas deram uma palavra de derrota para a tua vida. Mas quem faz o milagre é Deus. Uma outra história, o meu sobrinho estava com um problema de um tumor maligno. Ele sentiu muitas dores, foi internado. E a gente naquele desespero, a gente buscando, orando a Deus. Eu me lembro que foi se não me engano, numa terça-feira, ele estava internado no hospital Imesa, e ele estava todo inchado, estava numa situação crítica. E a gente em oração, buscando ao Senhor, e o médico falou assim, olha, não sei se ele passa dessa noite. Ele tinha um tumor que estava próximo à veia artéria, né, na parte de dentro aqui do abdômen, e tinha um tumor que estava entre o pulmão e o coração, e o coração dele estava muito inchado. Eu me lembro da gente estarmos na casa da minha avó, e a minha cunhada, né, totalmente desesperada, estava praticamente desmaiando em cima da cama, sem saber o que fazer. Eu falei, gente, não, vamos botar a nossa fé em ação, vamos estender as nossas mãos em direção ao hospital, vamos clamar que Deus ele pode fazer o milagre, não vamos desistir não. Porque o médico já tinha falado que talvez ele não passaria daquela noite, ele estava totalmente deformado, inchado, uma situação totalmente crítica. Quem olhava para ele assim, falava, não passa de hoje. E nós oramos. Estendemos as nossas mãos em direção ao hospital e começamos a clamar ao Senhor, buscando a face do Senhor. E de repente, passou-se a terça-feira, de repente, ele começou a ter um quadro de melhora. O médico fez ali os exames, e aquele tumor que estava entre o pulmão e o coração simplesmente havia desaparecido. Mas o incrível de ver é que o outro tumor que estava próximo da veia artéria permaneceu. Mas entenda o mistério de Deus, como que Deus opera. Passado alguns dias, ele ainda sentindo aquelas dores, ele recebeu alta do hospital, mas tinha que ser programada a sua cirurgia. Ele teve que assinar ali um termo de responsabilidade, porque a cirurgia era uma cirurgia de alto risco. Porque onde que o tumor estava localizado, próximo à veia artéria, era muito risco, muito grande. Eu me lembro de estar com ele naquele hospital, falei, vamos orar pela tua vida antes de você ir para o bloco cirúrgico, né? Que Deus ele vai fazer um milagre na tua vida. E orando por ele ali, e meu sobrinho não era uma pessoa que falava de Deus, não. Não falava de Deus, não. Era uma pessoa que não sei se ele acreditava em Deus, acreditava, mas não era de buscar a face do Senhor, não. A gente orou com ele ali, ele foi para o bloco de cirurgia, uma cirurgia totalmente delicada, mas depois pouco tempo depois, o médico procurou a minha cunhada e falou assim, olha, pode ficar em paz que está tudo tranquilo. Porque eu não sei explicar o que aconteceu, mas o tumor, a gente tinha tirado, né, a tomografia, o tumor estava entre a veia e a artéria, né? Mas quando a gente foi fazer a cirurgia, não sei o que aconteceu, mas o tumor havia sido removido para cima. E foi uma das cirurgias mais fáceis que eu fiz. Tiraram aquele tumor e hoje, aonde ele vai, ele conta o testemunho para a glória de Deus. Está vivo e servindo ao Senhor. Queridos, são coisas que a gente não consegue explicar. Deus ainda opera milagres. Ainda existe intervenção divina. Mas temos que exercitar a nossa fé. Muitas das vezes, os obreiros se colocam aqui à frente, né, muitas das vezes, e o pastor fala, olha, você que precisa de uma intervenção, você precisa de um milagre, vem à frente. E às vezes o Espírito Santo está compelindo no teu coração para vir receber oração, mas muitas vezes você fecha o teu coração e fala, mas será que eu vou, será que eu não vou? Vou deixar para lá. Minha situação não tem jeito, queridos. Pode ser o dia que o Mestre está te chamando. Pode ser o dia que o Mestre está perguntando para você, aí, queres ficar são? Pode ser o dia, meu querido, que o Mestre está aqui com a sua vitória nas suas mãos para te entregar. E muitas das vezes a gente deixa passar, pela falta de fé, pela falta de esperança. Queridos, não há nada impossível para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Existe um tempo de cura para mim e para você. Existe um tempo de intervenção divina para a minha casa, para a sua casa. O paralítico teve a sua vida transformada. Marta e Maria, a esperança foi devolvida. Lázaro foi trazido de volta à vida. Jesus, ele pode ressuscitar aquilo que está morto.
Talvez a sua vida espiritual, não sei, esteja à beira de acabar, talvez você esteja à beira de desistir, talvez você esteja hoje à beira do caminho cansado já, sem forças para prosseguir, sem forças para caminhar, dizendo: Senhor, e agora, o que vai ser de mim? Senhor, será que eu tenho mais forças para continuar nessa jornada? Senhor, será que eu vou conseguir? Senhor, será que essa cura vai chegar? Mas hoje, há um tempo de intervenção divina para mim e para você.